Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Estamos novamente aqui no seu programa Economia e Desenvolvimento. Em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, a gente tem conversado sobre as diferenças entre as classes, as maiores, as mais altas, a classe A e aquela classe do povão, não é? Ah, mas a diferença é enorme. E isso a gente pode ver exatamente por uma coisa que foi discutida lá em Brasília, e isso causou um alvoroço imenso. O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Antigamente, esse BPC só podia, na verdade, estar ao alcance de famílias que tinham renda familiar de 1/4 do salário mínimo, 240 e algumas coisas. E, olha, pelo amor de Deus, os caras que estão passando fome, estavam passando fome há muito tempo e agora nem se explica mais, né, como é que eles sobrevivem. Mas 249 recebe uma família que tem direito ou tinha direito a esse BPC, Benefício de Prestação Continuada. Aí, um salário mínimo a mais por ano ele podia, de repente, requisitar. Então, ninguém podia negar para ele esse salário mínimo. Agora, com essa alteração que foi feita, ou pelo menos que pretendia ser feita, somente aquelas famílias com meio salário mínimo que podiam, na verdade, exigir o BPC. Mas isso, o Congresso Nacional, e eu tenho que aplaudir o Congresso, porque se eu estivesse lá eu também votaria sim, não é? Derrubou, sabe, essa medida para que aqueles só, não é? Aqueles que ganham, aliás, aprovaram essa medida porque, afinal de contas, meio salário mínimo também são pessoas que estão passando fome, são pessoas pobres. Então, tem que ter direito a esse BPC. Eu estou trazendo dois assuntos hoje porque eles se ligam, exatamente porque eles falam das pessoas pobres. Enquanto isso, lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que tem decepcionado a gente, aliás, como a maioria dos ministros lá, não é? Com várias medidas, desta vez resolveu ser o relator de alguma coisa que é muito importante para a população brasileira. Os remédios caros, que de repente mantêm muitas pessoas vivas, pessoas saudáveis. Esses remédios caros, é claro, na maioria das vezes não pode ser comprado pelo próprio cidadão. Então, o Estado tem que dar esse remédio caro para o cidadão. E quando ele dá esse remédio caro, ele está dando a sobrevida para o cara, a possibilidade dele continuar vivendo. Esse Alexandre de Moraes, ontem, ele decidiu o seguinte lá pelo Supremo Tribunal Federal, que esses remédios caros, eles não vão ser dados mais pelo governo, pelo menos da forma como estão sendo dados. Então, o cara tem lá uma doença rara, ele precisa de um remédio que custa 5, 10 mil reais, ele não pode comprar, o governo não vai dar, porque o senhor Alexandre de Moraes disse assim que isso é gastar muito dinheiro, né, neste caso. Olha, por que ele não vê o que está ganhando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quase 100 mil reais por mês, quando não é muito mais do que isso, não é? Ou, de repente, os próprios parlamentares, que também ganham mais ou menos, ou mais do que isso, não é? Mais ou menos 100 mil reais. Então, ao invés de repente, tentar equilibrar a balança, não, deixa o pobre cada vez pior. E isso, meu Deus do céu, tem acontecido com o Congresso Nacional, tem acontecido com o Supremo Tribunal Federal, tem acontecido, na verdade, em todas as áreas. Nós estamos precisando de uma revolução que possa realmente fazer com que a igualdade possa se dar. Isso, quem sabe, reforma tributária. Vamos ver se o pessoal vai ser inteligente para isso. Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem.